Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos, irmãos do canal do Apostolado do Café Católico. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast na sequência da série das explicações dos brasões eclesiásticos. No vídeo passado, no primeiro que fizemos a explicação do significado do brasão de Dom Henrique Soares da Costa, nosso pai espiritual. E na sequência, hoje, vamos fazer a explicação meditativa do brasão do Santo Padre, o Papa Francisco. Rezemos uma Ave Maria para iniciar este momento, pela saúde, pelo ministério papal do Santo Padre, o Papa Francisco. Rezemos para iniciarmos esta explicação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos começar pelos dados básicos do Santo Padre, o seu nome, Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina. E o chamado do Santo Padre, em 1953, ele tinha 17 anos, teve um toque da graça de Deus para o chamado à vida religiosa, a exemplo de Santo Inácio de Loyola, após uma confissão na festa de São Mateus. Sentiu o chamado à vida religiosa. No dia 13 de dezembro de 1969, memória de Santa Luzia, Jorge tinha 32 anos quando foi ordenado sacerdote, ordenado padre, para a graça e a glória de Deus. Em 1992, no dia 27 de junho, foi sagrado bispo aos 55 anos de idade. Foi nomeado arcebispo em 3 de junho de 1997, já tinha seus 60 anos. E no pontificado de São João Paulo II, foi criado cardeal por sua santidade São João Paulo II aos 64 anos, no dia 21 de fevereiro de 2001. E aí, eleito Papa, no dia 13 de março de 2013, aos 76 anos. A entronização no dia 19 de março de 2013. Atualmente, o Santo Padre, o Papa, tem 87 anos e no final do ano, no dia 13, na memória de Santa Luzia, completará seus 88 anos de idade, reinando, governando a Santa Igreja de Deus por vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A sucessão apostólica, a sucessão de Pedro continua na Igreja. Graças a Deus, as portas do inferno nunca prevalecerão. Bom, estão vendo agora o brasão do Papa. Vejam, a parte externa do brasão, ela é fixa. Lembrem que o que muda é o escudo. Quando o eclesiástico assume, por exemplo, aí o brasão do Papa, quando o Papa assume, o escudo é que modifica, porque o pontífice escolhe. Por fora, vamos ver as partes externas. Estão vendo aí? Vamos de cima para baixo. Primeiro a mitra. Vejam que em cima existe uma mitra com 3 faixas douradas, faixas de jaude.
Expliquei no vídeo passado que a heráldica, que é a ciência que explica os brasões, as armarias, os escudos, tem a sua linguagem própria com relação às cores. Por exemplo, o jaude, como falei, você vê aqui na mitra tem faixas douradas, amarelo, mas a heráldica chama de jaude, que é o ouro. Por exemplo, o preto, a cor preta é sable, a cor prata é argente, o azul é blau e o vermelho é goles. Então, tem nomes específicos para as cores segundo a heráldica, porque alguns nomes eu vou falar, mas sempre vou dizer, né, a palavra para abreviar o nosso tempo de explicação. Então, primeiro a mitra. Em cima vemos a mitra na parte superior do escudo. Uma observação. Se vocês observarem, pesquisarem, irão ver que tanto no brasão do Papa Bento XVI como no brasão do Papa Francisco é uma mitra, né, com essas três faixas jaude, ou seja, dourado. Mas se vocês observarem no brasão de São João Paulo II e os outros papas, né, antecessores, virão que não é uma mitra, mas uma tiara chamada tiara papal. Aquela tiara que, né, incrustada com pedras preciosas que os papas usavam e depois deixaram de usar, né? E o Papa Bento XVI, no brasão, tirou a tiara porque, como não era um objeto litúrgico, era geralmente para a entronização do Papa, e como os papas tinham deixado de usar, o Papa Bento XVI resolveu, no brasão também, afastar a tiara e colocar a mitra, porque a mitra é um objeto de liturgia. Os bispos e o Santo Padre usam as mitras nas celebrações da Divina Liturgia na Eucaristia. Então, é uma observação de detalhe. Muito bem. Vocês veem que o brasão ele tem a característica dos símbolos da dignidade de Papa, porque os outros eclesiásticos não têm chaves, porque, claro, é uma característica de Pedro ao receber as chaves do próprio Senhor. Então, a mitra pontifícia, com essas três faixas horizontais em jaude, ou seja, em dourado, são unidas por uma faixa vertical ao centro, que tem um símbolo de jurisdição da igreja triunfante, padecente e militante, e também um de munus, de ensinar, de governar e de santificar através das chaves, né, que foram dadas por Jesus nosso Senhor. Lembrem, vamos recordar o texto, Mateus capítulo 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, o munus dado por Jesus de ligar e desligar na terra e no céu, né? E que antigamente era, como eu falei, não era uma mitra, mas uma tiara. Depois vamos ver duas chaves em cores diferentes. As chaves, o símbolo típico do poder que Jesus deu a Pedro e também, é claro, aos seus sucessores, porque Pedro não ia viver para sempre. A autoridade dada a Pedro, e já que a igreja permanecerá, também o ministério petrino permanecerá. Então, as chaves são de duas cores, mostrando o poder temporal e o poder espiritual. Uma das chaves, elas são decussadas, quer dizer, cruzadas, e uma das chaves tem cor de jaude e a outra de argente. Quer dizer, uma é dourada e a outra é de cor de prata, que são os símbolos do poder espiritual e do poder temporal. E
passando pelo meio das chaves, um símbolo com bolas de cor vermelha, um de cada lado. Essa é a estrutura de todo o brasão dos papas. No centro agora sim vamos partir para o escudo, porque é o escudo que é a diferença de um papa para o outro. Inclusive, se vocês fizerem a pesquisa de olhar os vários e vários brasões, né, que chega a mais ou menos até o século XII, XIII, foi registrado mais ou menos quando deu início, mais ou menos o início que os papas começaram a usar brasões, tem notícias do século XII. E o formato do brasão também muda. Se vocês verem, o formato do brasão do Papa Francisco e do Papa Bento XVI são iguais, mas já o formato do escudo do Santo Padre São João Paulo II já é diferente, e os outros papas também têm escudos de formatos diferentes. O Papa escolhe o formato do brasão e os elementos tanto de cores como de símbolos. Vemos que o escudo, a descrição, é um escudo eclesiástico de blau, ou seja, a cor blau é a cor azul, com um sol radiante no centro, um sol bem flamejante, de cor jaude, que é o dourado, carregado com um monograma, 3 letras, uma cruz e 3 cravos. As letras IHS, também escrita o I como J, porque é o nome de Jesus, de cor goles, que o goles é o vermelho na heráldica. Está uma cruz também de cor goles, vermelha, que sobrepõe a letra H, que fica no centro. Esses são os elementos do brasão. Vamos já explicar os elementos do brasão. Abaixo do lado, quem está olhando para o brasão do lado esquerdo, claro que no brasão é do lado direito, mas se você está olhando para o brasão, do lado esquerdo abaixo tem uma estrela e do lado direito uma flor de nardo. Então, essa parte de cima com o sol flamejante, ele é um símbolo, um monograma simbólico das armas da Companhia de Jesus de Santo Inácio de Loyola. Então vejam que existem 8 pontas na estrela e o ramo de flor, um ramo de flor de nardo, e ambos, todos os 3 são de jaude, ou seja, o dourado. O escudo está abaixo dele com uma faixa onde consiste o lema do Santo Padre. Então, as faixas sob o escudo, abaixo, em listel, é chamado também de listel, de cor de jaude, de dourado, onde tem o lema, o chamado também mote, que é o lema que o Papa Francisco colocou. Vocês veem que está escrito em latim, geralmente é sempre em latim, miserando atque legendo. Com misericórdia, ele foi eleito com misericórdia, em letras de blau, em letras azuis. Então vamos agora um pouco da interpretação do escudo, dos elementos do escudo. E vocês vão ver que existe a presença de Santo Inácio, porque o Santo Padre, o Papa, ele é jesuíta. O escudo, ele obedece essas regras, da heráldica. Então, as armas da Companhia de Jesus. O símbolo de cima com o sol, como vimos, é um símbolo da Companhia de Jesus, que inclusive é uma logomarca que transparece a história dos valores da instituição da Companhia de Jesus, dos jesuítas.
que foi concebido no início da vida de Santo Inácio de Loyola, da sua conversão, e optou pelo nome, né, Jesus como representação da companhia. Agora, o monograma, né, e a companhia de Jesus, ela ostenta o nome do Senhor, né, e teve origem através do espírito da vida, né, espiritual de Santo Inácio de Loyola. Então vemos que as iniciais, primeiro a questão das letras, veja que o sol ele brilha com o nome do Senhor no centro. Bom, as letras, né, o I, o H e o S. Então é interessante que esse monograma, essas três letras, elas estão em várias partes. A gente na igreja vê muito isso, tanto em escudos, nos altares, toalhas de mesa da igreja, as portas dos sacrários, muitos sacrários têm, né, inscrito até na hóstia, no pão eucarístico, é também colocado. Às vezes aparece com a letra I, às vezes com a letra J, JHS, que tem a mesma denotação, que é o nome de Jesus. O monograma ele é uma transcrição do nome abreviado de Jesus em grego, Iesus, Iesus. Se for no grego moderno, Iessus, porque muda a pronúncia, mas é o nome grego de Jesus e corresponde, né, a essa letra. E já foi dito até, respondendo de forma um pouco errônea, Jesus na hóstia santa. Não, o termo é Iesus, Iesus hominum salvator. Quer dizer, Jesus Salvador dos homens, Jesus Salvador da humanidade. Então, esse é o significado. Porque, como vocês veem, o Salvador da humanidade, então observe que o sol, nas suas várias pontas, ilumina toda a terra. Os jesuítas, como missionários, são enviados a todo o mundo. Então, essa é a pregação. Jesus é o Salvador de toda a humanidade, de todos os homens. E os jesuítas foram a todas as partes. Por isso que o sol tem as pontas flamejantes para todos os lados, né? E a cruz como no centro. Vemos esses três cravos da simbologia também dos jesuítas, é uma referência, os cravos, aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então, os cravos eles fazem alusão à terceira semana, por isso que são três. A terceira semana dos exercícios espirituais que falam da paixão do Senhor, que fortalece a adesão ao chamado, né, ao Cristo Jesus. Então, a cruz que também é o símbolo máximo do cristianismo, né? Então vejam que existem todos os elementos da vida de Santo Inácio, da sua espiritualidade, ou seja, o Santo Padre é jesuíta, então no centro, por ser Jesus, o símbolo ele é maior, então Jesus é maior, é o Senhor. Muito bem. Vemos que a parte de baixo temos do lado de esquerdo de quem está olhando, né, vemos uma estrela. Recordem-se que a Virgem Maria é a presença da Virgem Maria. A estrela da manhã. Maria Santíssima Stella Maris. A Virgem Maria é muito representada como a estrela da manhã, aquela que brilha primeiro no céu do amanhecer, que vai prenunciando a chegada de um astro maior, que é o Cristo Jesus. A estrela, né, de quinta grandeza, que é o Sol. Então a estrela da manhã ela é o sinal de que o dia está para chegar e que a luz dissipará a escuridão da noite. A Virgem Santíssima não é o Sol, mas ela brilha com a luz do Sol,
como na passagem do Apocalipse, a mulher que é vestida do sol, a glória de Cristo ressuscitado. Então a Virgem Maria, ela não é o sol, mas ela brilha trazendo consigo a luz que recebeu do sol, a esperança de que um novo dia logo se iniciará. Então é a presença da Mãe de Deus no brasão e, é claro, a devoção mariana que o Santo Padre tem. A estrela, de acordo com a tradição herádica, sempre simboliza a Virgem Maria, a mãe que é mãe de Cristo e a mãe da Igreja. Muito bem. Do lado direito, nós vamos ver uma flor. Olhando para o lado direito abaixo, temos uma flor. Que flor é essa? É uma flor de nardo. É uma flor de nardo. Na iconografia hispânica, é a simbologia de São José. São José pintado nas iconografias hispânicas com uma flor de nardo e não um lírio. A flor de nardo é conhecida também, o nome Polianthes tuberosa, que é o chamado nardo tuberosa, que é a haste dourada, ou conhecida como vara de São José. Vara de São José. Então essa é o nardo, uma flor de nardo simbolizando São José. Então observe a presença da Sagrada Família em que o Santo Padre quis colocar Jesus no centro, acima, por ser Deus, a Virgem Maria e São José. A presença da Sagrada Família, a presença em que o Santo Padre é tão devoto. E agora vamos para o lema do brasão do Santo Padre. Vejam bem, embaixo no listel está escrito o lema Miserando ad eligendo, ou seja, com misericórdia o elegeu. Então esse lema foi retirado de uma homilia de São Beda, o Venerável, e o Papa Francisco. Quem foi São Beda? São Beda foi um monge, um venerável monge dos mosteiros ingleses da Inglaterra, conhecido principalmente por sua obra-prima, A História Eclesiástica do Povo Inglês. Foi um trabalho que ele rendeu até o título de pai da história inglesa. São Beda, ele é do século VIII, de 7º ao 8º. E em 1899, São Beda foi proclamado doutor da Igreja pelo Santo Padre, o Papa Leão XIII. Então, da homilia de São Beda, que estava na liturgia das horas, que comenta justamente o Evangelho de São Mateus, quando escreve: viu Jesus a um publicano e, olhando-o com misericórdia, o elegeu e lhe disse: siga-me. Vidit ergo Jesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit ait illi sequereme. Então, miserando atque eligendo. Então, foi da festa de São Mateus, inclusive porque foi a experiência que o Santo Padre teve aos 17 anos na festa de São Mateus após uma confissão. Ele escolheu o lema da liturgia das horas do dia de São Beda, no dia de São Mateus, uma homilia que São Beda faz a meditação. Então esse lema presente, como na liturgia das horas, foi um tributo à misericórdia divina, tendo um significado muito especial e particular na vida e no itinerário espiritual do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, esses são os elementos do brasão do Papa. Então, graças a Deus, um rico brasão com elementos muito interessantes. Peçamos a Nosso Senhor, pela intercessão de São Francisco e de Santo Inácio, pela vida e o ministério de Sua Santidade, o Papa Francisco.
Então essas são as explicações breves de alguns elementos, né? E que o Jesus possa o abençoar e o conduzir à vida eterna. Vamos pedir agora mais uma vez, pela oração da intercessão, uma oração da Ave Maria, pela intercessão da Virgem Santíssima, por sua santidade o Papa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No próximo encontro faremos a meditação do brasão do nosso bispo arquidiocesano, nosso arcebispo, Dom Beto Breis, e vamos olhar um pouco do brasão do nosso bispo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada e até a próxima, meus irmãos, se Deus quiser.